A questão envolvendo as águas subterrâneas, né? Aquelas águas presentes, portanto, em estruturas, né, do subsolo. Então nós temos os aquíferos, mas também nós temos os lençóis freáticos. Tem diferença? Tem, lógico que tem. Os lençóis freáticos, eles correspondem àquela água infiltrada nas camadas mais superficiais. Eles saturam, né, com muita facilidade, principalmente quando existe período de degelo, derretimento, portanto, de neve, de geleiras, e de chuvas abundantes. Tá? A circulação de águas, né, nos lençóis freáticos, ela é mais rápida. Normalmente, então, os lençóis, eles abastecem poços, né, e nascentes, né, considerando o que eu disse, nós estamos falando de águas subterrâneas. Já os aquíferos, nós temos dentro dessa característica, né, de infiltração da água, nós temos o processo chamado percolação. Então, os aquíferos, eles são depósitos maiores de águas e eles são mais profundos. Então, como eu já disse, eles decorrem principalmente da percolação, que é a infiltração e a deposição dessas águas, mas numa área mais profunda. Os aquíferos vão apresentar uma circulação mais lenta, eles contribuem, né, para as nascentes de rios, formação de lagos, de lagoas, tá? E a sua utilização, considerando aí as atividades econômicas, ela precisa ser mais cuidadosa, né? Para não exceder, né, a retirada das águas com a taxa de abastecimento desse aquífero. Já porque a movimentação das águas, como eu disse, dos aquíferos, ela é mais lenta, certo? Se você retirar, né, a uma taxa superior ao abastecimento desse aquífero, né, pela percolação da água da chuva principalmente, o que pode acontecer? Esse aquífero ele pode secar. Tá? Outra situação envolvendo os aquíferos é o cuidado na exploração dessas águas para que não se comprometa a qualidade delas, né? No que diz respeito a não contaminar essas águas e principalmente a estabilidade de terrenos, né? Porque quando você começa a retirar uma quantidade, uma demanda muito grande de água, né, diminuindo o nível desses aquíferos, né, o que pode acontecer? Simplesmente você vai comprometer a estrutura superficial. Porque aquele espaço que antes estava sendo ocupado pela água deixa de ser ocupado por ela, e aí esses espaços, né, correm o risco de desmoronamentos. E isso com certeza vai influenciar, não é, a superfície, a estrutura superficial. Tá? Então, realmente, os aquíferos, eles são grandes reservatórios de águas, tá? E é a partir daí que nós vamos ter também, claro, né, o abastecimento, né, que esses aquíferos fazem a determinados rios, porque eles são responsáveis pelas nascentes, né, pelo fluxo e volume de águas também desses rios aí na superfície, tá? Mas é importante, então, ter essa consideração, fazer essa consideração. E aí nós temos, né, diferentes tipos de aquíferos. Então nós temos os aquíferos que são chamados de porosos. Os aquíferos porosos, a água ela vai circular através dos poros. Moçada, precisa lembrar que tanto o solo como as rochas apresentam poros. Claro que tudo depende da estrutura geológica, né? Nós temos aí a presença das rochas sedimentares, né, que são chamadas também de sedimentares detríticas, tá? Então nós temos aí os arenitos, por exemplo, né? Nós temos muitas vezes a consolidação dessas rochas, né,
os arenitos, os conglomerados, mas enfim, são rochas sedimentares. Então, existe porosidade, o que indica permeabilidade. Então, os aquíferos porosos é quando a água ela vai circular através dos poros do solo e principalmente das rochas. Aí existem os aquíferos fraturados ou fissurados. Então, o que é uma fratura? O que é uma fissura? São trincas, são rachaduras e abrem-se espaços na rocha. E é por esses espaços que a água circula, né? Formando, portanto, né, os aquíferos fraturados ou fissurados. Então, nós temos muitas formações, por exemplo, de granitos, de grabos, quartzo, que são rochas mais resistentes. Elas não são rochas porosas, não são rochas permeáveis, mas elas apresentam essas fraturas, essas fissuras, e é por onde então a água pode circular, né, formando esses reservatórios. E existem os aquíferos kársticos. Esses aquíferos acontecem quando a água ela vai circular em condutos, né, como se fossem canais, passagens, né, do alargamento de diáclase. O que é uma diáclase? A diáclase é uma fratura. A diáclase ela acaba ocorrendo através de um mecanismo envolvendo as chamadas falhas tectônicas, certo? Quando acontecem certos desníveis. Então, esses desníveis acabam formando, né, um alargamento dessas passagens ou um afastamento entre a estrutura de rochas e é por onde a água vai conseguir circular, não é? Formando, então, o chamado aquífero kárstico. Então, tá aí os diferentes tipos de aquíferos. E, claro, nós temos que destacar a questão envolvendo, né, os aquíferos aqui no Brasil. Né? E, claro, o maior destaque que nós temos, né? No Brasil, vocês sempre ouviram falar do aquífero Guarani. Ele sempre foi considerado, durante muito tempo, não é, como o maior aquífero do mundo. Né? É o maior reservatório, portanto, de água doce subterrânea. O aquífero Guarani ele foi formado há mais ou menos uns 200 milhões de anos atrás. Né? Calcula-se que lá durante os períodos Jurássico, Cretácico e Triássico. Né? Então, isso cabe na era Mesozoica. Considerado, como eu disse, por muito tempo, o maior manancial de água doce subterrânea. Só que o aquífero Guarani, conforme vocês observam aí no mapa, ele é transfronteiriço, tá? Então, se considerar isso, ele é o maior, tá? O maior lençol subterrâneo, o maior aquífero de água subterrânea transfronteiriço, né? Porque você vê ele presente em subsolo brasileiro, em subsolo paraguaio, argentino e uruguaio. Só que a maior parte desse aquífero está em subsolo brasileiro e envolve aí as regiões sul, sudeste e centro-oeste. Olha aí, os estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, tá? São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então você tem aí a presença, né, da maior, praticamente 2/3 da área total do aquífero Guarani está em subsolo brasileiro. Então, por muito tempo, ele ficou, né, como o maior aquífero do mundo. Mas nós temos, né, uma outra situação envolvendo, né, o aquífero Alter do Chão. Conforme você observa nessa imagem, aquela manchinha lá, né, em cor rosa mais escura, envolvendo os estados do Amazonas, Pará e Amapá, representam, né, a área do aquífero Alter do Chão. Como eu disse, por muito tempo, o Guarani foi considerado o maior, né, em relação à área, em relação à quantidade de água, porque era o conhecido. Mas o Alter do Chão, em área, ele é menor
do que o aquífero Guarani. Mas em quantidade de água, ele tem quase o dobro de água do aquífero Guarani. Então você tem ali, tá? Em relação a essas dimensões, né? Em torno aí de 45 mil quilômetros cúbicos de água é a área correspondente ao aquífero Guarani, em torno aí de 1,2 milhões de quilômetros quadrados. Né? O Alter do Chão tem 86 mil quilômetros cúbicos de água, quase praticamente o dobro do Guarani, mas numa área de apenas 400 mil quilômetros quadrados. Tá? Então, dentro, né, da questão, ele é menor em área, mas maior em volume de águas. Para se ter ideia, a quantidade de águas existentes no aquífero Alter do Chão seria suficiente para abastecer a população mundial. Veja bem, abastecer a população mundial, tá? Por aproximadamente 250 anos. Tá? Então, com certeza, nós temos uma riqueza muito importante em subsolo brasileiro. Uma das nossas maiores riquezas, né? Dentro desse contexto. Tá? E a questão das geleiras, né? Aquela questão da água no seu estado sólido, ela congelada. Então é muito importante, né, a moçada observar, conforme a imagem aqui para vocês. Deixa só eu voltar aqui, por favor. Aqui. A questão envolvendo as geleiras, você vê aqui a geleira continental, né? Lembra que a geleira é um agente erosivo, né? Que a geleira ela se desloca, que o gelo tem plasticidade. Essas geleiras podem chegar até o oceano, né? Quando essas geleiras alcançam o oceano, no avanço ela vai fragmentando, vai quebrando, né, grandes pedaços, que são aí os icebergs. Por isso que o iceberg é de água doce, porque ele é pedaço de geleira continental. Então, essa massa de gelo, tá, representando aí, né, a maior quantidade de água doce que tem no planeta, né, como já informei aí para a moçada. Então, não esquecendo, a geleira ela é continental e o iceberg é pedaço de geleira. Né? Por que eu estou lembrando disso? Porque você viu agora, né? Eu mostrei anterior, mas voltando à imagem aqui, o que vocês estão vendo aqui são as banquisas, tá? As banquisas é o congelamento superficial das águas oceânicas. Então a banquisa é de água salgada, vamos entender assim, tá? É gelo congelado? Sim, mas isso é massa superficial dos oceanos. Também derrete, claro, né? Também existe um processo de derretimento desse gelo, né? Porque pelo aquecimento, a temperatura da água, né, ou do próprio ar, então há o degelo. Então, as banquisas, elas degelam com mais facilidade. Já as geleiras, né, o processo é muito lento, é muito demorado, mas realmente nós temos uma quantidade muito grande, né, de gelo cobrindo principalmente as chamadas calotas polares. É a água no seu estado sólido.